Oi, gente, boa tarde. Vamos começar mais uma semana conversando com pessoas muito queridas. A gente tá entrando ao vivo agora, esperando todo mundo entrar. Renata, minha aluna preferida, chegou. Hoje a gente vai conversar com a atriz Kelsey Cardi. Esperar o pessoal ir entrando, a Kelsey chegar, pra gente começar o nosso bate-papo. Oi, Cíntia. São meus espectadores até agora. Olá. Então, vamos falar hoje sobre teatro, sobre televisão, sobre a vida de atriz. Olá, Marco Aurélio, seja bem-vindo. Deixa eu ver se a Kelsey já está chegando aí para eu convidá-la. A Kelsey entrou agora. Vou convidá-la para participar. Oi, Rose. Oi, Sérgio. Olá, Oi, tudo tudo bom? bem? Tudo certinho. Que prazer te receber aqui para a gente bater um papo. Prazer, obrigada pelo convite. E que a gente tá, o pessoal está entrando, meus alunos estão entrando, Mari já chegou aí também. A gente vai conversar hoje com a Kelsey Cardi, que é atriz, e descobri que é arquiteta também, isso mesmo? Sim, sim, me formei em arquitetura muito menina, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos e me formei aos 21. Novinha! E Muito aí, novinha, muito e aí novinha. partiu da arquitetura para o teatro. E aí, da arquitetura, eu fiz um pit stop na cenografia e depois eu fui fazer escola de teatro, né? Para fazer interpretação na Martins Pena. Martins Pena foi aluna da Elza de Andrade? Oi, ela me deu aula na interpretação 1. É, Maravilhosa. Elza, ela era coordenadora do nosso curso. Agora esse ano Aham. tá só na Unirio, né? Lá na Estácio, ela ficou como coordenadora até o ano passado, um amor de pessoa, né? Ela é maravilhosa, foi uma baita professora. A gente fez uma montagem com a Martins Pena. Nessa época tinha montagem todo ano. Teve eu não acho que todos os períodos a gente apresentou, talvez não no segundo. E aí a gente já fez um mix de Medéia com Gota d'Água. Nossa, que maneiro! E, pois Gente, é, foi uma loucura, era uma turma de 20 alunos, né? Então eu fiz 2 cenas da Joana, quer dizer, ai, uma cena de Medéia, quando o Jazão vai tirar satisfação com ela, e Joana matando os filhos. Imagina, assim, aquele é pós-vidas. aquela tragédia mesmo. Oi, É, mas Suzy. eu gosto, né? Eu sempre gostei. Agora me conta uma coisa. Trabalhou muito tempo no teatro para depois Sim. surgir a televisão. Como é que foi essa mudança assim de linguagem para a interpretação? Olha, assim, todo mundo me faz essa pergunta, né? Quer dizer, nem foi essa que você me fez, mas eu durante muito tempo, eu achava que a televisão não era um lugar para mim, até por causa da linguagem, né? De Uhum. fazer uma coisa muito, talvez um hipernaturalismo, muitas vezes eu achava que ficava perto de um estereótipo, né? Por causa de falta de tempo de trabalhar. E ainda bem que a gente quebra a cara com as coisas quando a gente, né, conhece. E eu descobri que não é isso. A televisão tem várias diferenças em relação ao teatro, até pelo tempo que você tem de intimidade com o seu personagem. Uhum. Né? São duas, é engraçado, são duas trajetórias muito distintas. No teatro você conhece a trajetória inteira do seu personagem e convive e recria ela diariamente. Na televisão, você vai construindo uma trajetória com esse personagem. Então, isso faz com que a tua abordagem sobre ele seja diferente mesmo, né? Porque você está descobrindo os caminhos dele, principalmente numa novela, né? Não estou falando de série nem minissérie, até porque eu não tenho essa experiência.
Mas experiência com uma novela. obra aberta, né, que vai mudando, né? Que vai mudando. E tem uma coisa que efetivamente você pega toda a expressão que você quer colocar e você coloca ela, você tem que concentrá-la, né, num espaço de visualização menor, tudo, mas não que perca força, você só tem que mudar o nível de concentração. Isso é É uma muito coisa que assim. eles sempre perguntam, assim, mas como é que a gente vai projetar a voz se tiver na câmera? E aí, porque no nosso curso é de licenciatura, forma professores, mas forma atores também. E eles têm Sim, aquela claro. expressão gigante, corpo, voz, máscara, Sim. e eles têm muito medo dessa linguagem audiovisual por conta de perder a emoção. Não, ela é construída em outro lugar. Eu acho que é isso, assim, essencialmente não que você constrói as sutilezas em outro lugar, né? No teatro você faz uma coisa grande, na televisão, ao contrário, tudo tem que ser muito pequeno, muito, muito concentrado, né? A questão da máscara facial, qualquer coisa que você faça, estou falando num caso de novela, porque, né, Aham. programas de humor, outros programas, assim, quando a linguagem é um pouco mais surrealista, mas quando é esse naturalismo da novela, é tudo muito concentrado. Então, só é outro lugar de construção, né? E o teu tempo de concentração também é diferente de quando você está no teatro. No teatro você fica, sei lá, se uma peça tem 2 horas e você está 2 horas em cena, você está 2 horas. Na televisão, às vezes você grava uma cena, você pode até demorar 2 horas para gravar aquela cena, mas o tempo do que você fica gravando é o tempo da cena, que invariavelmente não passa de 5, 7 minutos, né? E muitas Então, vezes não obedece uma sequência também, né? Você está gravando uma cena lá da frente e não depois volta aqui obedece, não. atrás. Isso é muito louco. Então, por exemplo, já aconteceu isso comigo algumas vezes, uma cena, sei lá, hiperdramática, em que você não sabe como que você vai chegar no final da cena. E você grava o final primeiro. Ah, E aí depois você tem que reconstruir. Teve isso agora em Aramis 6, a gente fez a despedida da Lula, aham. né? Eu e a Durvalina fomos para acompanhar a Lula para nos despedirmos dela quando ela ia para o Rio de Janeiro. Então a gente gravou primeiro, a gente na rua, despedindo dela, entrando no carro e indo embora. E depois a gente gravou dentro da casa, enquanto ela descia com as malas. Então foi muito louco. E aí você E tem que aí você tem achar de que volta aquela conexão de ou emoção, achar de tudo, né? volta, ou, de certa forma, construir de maneira que o resultado final seja aquele que você já gravou. Isso é que eu acho Isso que é o mais complicado, não pode falar, porque pode falar. retomar. Não, porque retomar a emoção, não sei o quê, isso a gente está acostumado. O teatro nos ensina isso, inclusive, né? Cada dia você revisita a mesma trajetória a partir de determinados estímulos, né? Da contracena contra ator, determinadas marcações de cena, gestos que você associa, né? Aqueles momentos específicos. O teatro nos ensina isso. Então, acho que a experiência de um ator ou de uma atriz de teatro ensina muito isso. Você se conectar com aquela emoção 1, 2 ou quantas vezes forem necessárias, né? Mas o difícil, eu acho, é você ter, digamos, uma cena que você grita, berra, chora, você chega no final exausto, aí você já grava o final exausto. E aí como é que você faz? Como é que você constrói isso com verdade, né? Então são desafios assim que a televisão traz e que no teatro você não supõe, né, que A isso, que, gente, que isso no teatro, aconteça, né? fora o tempo de preparação também. Aqui tá a Luciana Malcher, que ela é atriz também. Ela disse que você é uma atriz completa, que ela já te assistiu muitas vezes no teatro e adora. Ah, No, muito obrigada, Luciana. cadê? Teve aqui uma. Esse é um aluno meu, o Lucas, falando que a mãe dele adora você. Ah, ele é muito jovem. Tô brincando. Ai, que delícia. Outro beijo pra sua mãe, Lucas. Então, aí quando a gente. Eu trabalhei muito com eles nesse semestre, a gente foi para o virtual, né? E aí a gente trabalhou muito a questão da preparação do texto, antes de decorar esse texto, do entender o texto, as marcações, tudo. Só que no teatro a gente tem um tempo para fazer essa preparação, Sim. né? Na TV, não. Na TV, você já tem que estar com um entendimento muito mais acelerado, né, da história.
É muito. Isso é outra coisa também, que é uma experiência muito nova. Porque no teatro você combina tudo, né? Você combina, você sabe, eu estou dizendo isso quando você está em cartaz, né? Aham. Mas em toda a preparação, as coisas são combinadas, as marcações de cena, de que jeito, qual vai ser a atmosfera, o clima daquela, a temperatura daquela cena. Na TV você chega com o texto decorado, né? E, quer dizer, cada ator tem um processo, tem atores que gostam de olhar um pouco antes só, enfim, mas eu sou meio Caxias, eu gosto de saber, no mínimo, o texto. E se você tem uma ideia do que você quer fazer naquela cena, você fala, nossa, aquela cena eu quero entrar socando a porta, não sei o quê, porque... Aí, de repente, se o outro ator ou atriz que está com você em cena, dá uma sugestão, outra que é completamente diferente. Ah, essa cena, eu acho que essa cena tem uma suavidade e tudo, aí o diretor chega com uma outra proposta. Então, você tem que estar muito aberto. Acho que você tem que ter tudo dominado, uma compreensão de que momento... Que outra coisa difícil que eu achei em TV, isso é uma coisa que eu ainda estou apanhando, é a questão da continuidade emocional, justamente por gravar de forma alternada. Então você tem que estar muito seguro da trajetória do teu personagem até aquele momento. Você chega com uma ideia, mas você chega na hora, você tem que estar aberto para qualquer coisa, tem que estar aberto para o jogo. Tem Entendeu? que ser maleável, né? Porque se você Tem que ser cristalizar maleável. aquilo, não vai sair depois, né? E isso é Pois uma é, coisa porque que eu imagino. eu brigo muito com eles, porque eles falam assim, mas eu decorei desse jeito, porque eu acho que o texto tem esse jeito. Tudo bem, decorou desse jeito, mas agora eu quero que você faça de outro jeito. Porque De outro jeito, é importante, E né? é assim, é muito importante. O teatro dá muito isso pra gente também, né? Porque a gente no teatro, a gente ensaiando, né? Você pega um processo de 2, 3, 4 meses de ensaio, você vai experimentando e você vai errando, entre aspas, né? Fazendo escolhas que não são as escolhidas, né? Vai fazendo tentativas que não são as escolhidas, e você amplia o seu repertório, você passa por muitos lugares. Então te dá uma maleabilidade. Eu acho que também trabalhar o seu próprio ego também ajuda, sabe? Em que você possa desapegar das suas certezas, daquilo que você... para você poder entrar no jogo. Porque é jogo, né? Atuação é Um jogo. jogo, é jouer, né? Em outras línguas isso é bastante claro, né? E é a gente jogar junto com o outro, né? Não é jogar no erro do outro, né? A gente tem que estar sempre jogando Sim. junto. Né? Agora, você falou em Mim... desapegar. Desculpa, pode concluir. Não, porque para mim esse negócio de junto, porque para mim uma das maiores alegrias de atuar é para o outro. É assim, é responder o que o outro propõe, sabe? Eu acho que eu vejo a atuação muito como resposta. Claro que às vezes você é o proponente da cena, mas é muito resposta do que o outro te dá. Não adianta você esperar. Isso, claro que eu convivo isso muito, já vi várias vezes isso. Você vê aquele ator que está fixado na ideia dele em cena, e aí você vê que não adianta o que você propuser, que ele não vai no seu jogo. Então, você tem que aprender também, ok, vamos lá, vamos brincar dessa maneira. Hoje ele está o dono do campo, hoje a gente vai brincar desse jeito. E é isso, né? É isso também. Agora você falou do desapego. Desapegar de um personagem que você fica muito tempo em cartaz, ou uma novela que tem desde a pré-produção até acabar a novela, vai quase um ano. Como é que é o processo de desapego desses personagens para você? Olha, em geral, quando acaba um trabalho, eu choro muito. Me dá uma sensação de tristeza muito grande. E fim de temporada não tem jeito. Para mim é um controle, seja se a peça for uma comédia, eu tenho que controlar, porque se deixar eu choro da primeira à última cena. Porque de tudo aquilo, né? Você adquire, você desenvolve muito amor, né? Eu tenho muito amor pelo meu trabalho, então toda vez que eu vejo, e não é só a personagem, é aquele grupo de pessoas, é aquela família, parece parecer um chavão, mas não, você constrói uma família, são pessoas com que você convive intensamente, né, às vezes muito mais do que a sua própria família, você vê durante o tempo, você se relaciona emocionalmente, você se relaciona intelectualmente, racionalmente, de todas as maneiras, então é difícil de se apegar também disso. E eu vivi uma experiência louca com televisão, lembro quando acabou o Segundo Sol, foi uma loucura, porque eu falei, teatro, por exemplo, sei lá, eu fiz Tom na Fazenda, fiz a personagem Agatha. Né? Aí volta... última peça, né? Foi a última peça? A última peça que eu...
Não, depois disso eu fiz Moby Dick. Ah, Eu Moby fiz Dick um foi Moby depois. Dick. Foi Pensei que depois, tu... foi depois. Mas aí, não, o Moby Dick foi depois. E aí você faz, por exemplo, há uma possibilidade de uma nova temporada. Então, quando você se despede, né, mesmo que sempre possa ser a última vez, pode ser que também tenha um retorno. Agora, a televisão não, acabou a novela, acabou. O nego até vai fazer Verdades Secretas 2, mas isso é um caso raríssimo. Então, e quando me despedi dificilmente é da a mesma Genu, coisa, né? dificilmente eu me despedi da Genu, me despedi para sempre, entende? E Então é era uma muito doido personagem isso, tão né? fofa, porque Ah, eu adorei fazer. eu me lembro da versão de 94 lá com Irene Ravache, acho Ah, que era quem fazia Dona Genu era Jandira Martini. Jandira Martini, isso. Isso. Engraçado, eu assistindo essa nova versão, porque é uma história que eu sou apaixonada, era seis, eu ainda me lembrava de tudo da de 94. Eu falei, gente, eu ia vendo os personagens ali, só ia mudando o rosto, mas depois, num determinado momento, a gente esquece aquela e fica só com vocês que construíram a nova Sim, história, né? Isso é muito sim. bacana. Você chegou a assistir, Você buscar sabe que informações de não. outra construção Não, da personagem? foi assim, eu toda vez que eu me aproximo de um trabalho que ele já foi feito, ou no cinema, eu nunca gosto de ver. Porque, querendo ou não, você acaba fixando determinadas coisas e cada processo criativo de cada ator ou atriz é diferente. A Uhum. maneira como eu me aproximo de um personagem não só é diferente minha para os outros, como é diferente minha em várias épocas da vida. Né? Então, eu vi um pouco, quando eu soube o que ia fazer, eu reli o livro, que eu já tinha lido quando eu era criança, e eu vi um pouco eu vi algumas cenas no YouTube das duas que tinham lá, né, de 77 e de 94. Porque em 94 eu estava na escola de teatro, estudava à noite. Então não tinha mesmo como ver. Eu devo ter visto 2 ou 3 capítulos da novela, porque eu lembro que na época fez muito sucesso e eu tive Sim, curiosidade de ver, mas não foi a novela que eu acompanhei. Aí quando eu comecei a ver e vi como era a dupla, que aliás é genial, Marcos Caruso e Janira Caruso. Martini fazendo, é uma coisa assim genial, maravilhoso. E não era o que a gente tinha meio que já conversado sobre o que a gente ia fazer, né? Com direção, com tudo. Aí eu falei, cara, não vai dar, não vai ser bom para mim. Agora que acabou a novela, agora depois de um tempo, eu até estou curiosíssima para ver tudo, né? Para ver como é que eles abordaram. E a gente sentiu no início, quando a novela foi lá, a gente sentiu no início. Eu me lembro quando saiu a primeira vinheta minha como personagem, que aliás eu fiquei felicíssima, achei chiquérrimo ter uma vinheta de divulgação da novela com a Genu. Assim, né? Uma puta valorização, assim, da personagem. E aí eu lembro quando eu vi a vinheta, já teve uma pessoas comentando, falando, ai, mas a Genu, Jandira Martini, eu falei, gente, eles viram umas coisas de 15 segundos e já estão sentindo saudade. É porque é louco, porque a memória fica, a memória É uma afetiva, se você memória gosta, afetiva, é uma memória afetiva. Aí eu falei, cara, nem me entristeceu, porque eu achei super compreensível. E aos poucos, é o que você falou, as pessoas foram entrando no nosso universo. E aí foi uma virada linda, assim, quando eu percebi o afeto que as pessoas começaram a nutrir pela Genu e pelo Virgulino, por exemplo, que a gente estava construindo, né? mas a dupla com... Virgínia, querida, desculpa, só um minutinho. Eu nunca consigo ler os comentários, mas acabei de ver Virgínia Rosa, que fazia a Durvalino lindamente, passando aqui para dar um beijinho. Beijo, meu amor, tô com Olá, saudade. Virgínia. Fique por aí, seja bem-vinda. Mas a sua dupla com o Kiko foi também sensacional, né? Vocês fizeram ali uma dupla de mestres ali contando aquela história. Passeava muito pelo humor, mas vocês também tinham a carga de conflitos, né, dos relacionamentos, ali, ela Sim. com os filhos, e passeou muito nessa oscilação, muito mais do que a Anice do Segundo Sol, né? Que ela era uma personagem essencialmente dramática, né? Essencialmente dramática. A Anice só teve um pouco de alívio no final da novela. E não tinha alívio cômico. A Anice não era um personagem
Até eu tentava tirar algumas coisas, porque eu gosto muito, eu acho que eu gosto muito de trabalhar com os paradoxos, com os conflitos, com os atritos, com os estranhamentos, né? Então, eu acho que nenhum personagem é totalmente uma coisa. Se for, ele fica estereotipado, ele fica chapado, né? Então, eu gosto muito disso. E trabalhar com o Kiko é um parque de diversões, né? O Kiko é uma maravilha. É um deslumbramento de ator, a gente se entendeu desde o primeiro instante, a gente se conhecia assim, passando. A gente nunca tinha feito nada junto, a gente se entendeu desde o primeiro instante, desde a primeira leitura, desde o primeiro jogo de cena. Era muito fácil a gente, sabe, um propunha, o outro na hora já embarcava. Isso é uma coisa engraçada que a gente percebe, né? Muito em televisão. Teatro não dá tempo, você assiste a peça e foi. Mas a televisão que você vai acompanhando, você vai vendo que alguns casais, algumas famílias, algumas histórias, elas parecem que estão ali totalmente encaixadas, enquanto que outras você sente que tem algo ainda que não está tão... não tem aquela química, vamos dizer assim, entre os personagens. Mas no núcleo no Éramos Seis, era uma coisa de todo mundo, assim, parecia que a gente estava sendo de fato reportado para aquela época, vivendo aquelas histórias. É muito bonita essa história, realmente. A história é linda, e eu acho que foi... Desculpa, pode concluir. O que eu mais gosto de fazer? Não, eu gosto de fazer o que eu me identifico, que eu me estimula. Tanto faz. É engraçado que no teatro, a maioria das vezes me chamam para fazer dramas, né? Eu fui trilhando uma trajetória no teatro nesse lugar. E isso aconteceu muito curiosamente agora na TV, porque o meu primeiro papel foi extremamente dramático. E o Silvio de Abreu, que é um gênio da teledramaturgia, né? Ele comanda a dramaturgia da Globo, ele que sugeriu o meu nome para fazer Janu. Ele que me viu na Janu. E assim, eu achei primeiro um olhar de quem vê além, né? De quem consegue ver, porque ele não me conhecia, ele só conhecia aquele trabalho meu, que ele viu que foi nesse. Então, eu me senti muito honrada por ele ver em mim, e era realmente um desafio, porque na televisão você tem muito pouco tempo, às vezes, de fazer determinadas escolhas, né? Então, meio que você vai, muito vai no acerto, né? Você tem muito menos possibilidade de errar do que no teatro. E eu adorei fazer as duas coisas, adorei. Eu me divirto também muito fazendo drama, eu me divirto. É uma coisa assim, porque é bom lidar com o que é humano, né? Eu acho que com as emoções, né? Você vai buscando tudo que nem sabia que tinha dentro de você, né? E nem sabia que tinha, a sua memória veio... vi outra amiga minha aqui, falando a fala da salada de macarrão de Tom na Fazenda, foi tão linda de ver. Essa cena, por exemplo, essa cena da salada de macarrão que ela está falando é uma cena assim, que ela está falando uma coisa absolutamente prosaica, né, no funeral do filho, servindo comida, e aí, meu Deus do céu. Eu tô me perdendo nos comentários. De Leontina, eu já falo de Leontina. Já vou te fazer, Rosirene foi nossa aluna aqui, ela agora está lá, voltou lá para a terra dela, e está montando teatro lá. Mas acaba essa, depois eu leio a dela aqui, pode deixar que eu leio. E aí a cena ela está falando da salada de macarrão, que não sabe por que as pessoas gostam de salada de macarrão, que tem que ter no velório, que ela odeia salada de macarrão, não sei o que lá. E eu começo a falar isso e eu termino a cena em prantos. Entendeu? E as pessoas riem. E é maravilhoso, porque tão patética, aquela mulher que não consegue expressar a emoção, a dor dela, falando daquele momento. Então, assim, a cena, ela passeia por tudo, e no final, eu caio no chão na cena. Cai no choro. E a tigela sai comigo e cai comigo. Então, a cena é muito, eu gosto dessa brincadeira, porque não deixa de ser uma brincadeira, tipo assim, como é na vida, né? Como a gente está uma hora feliz pra caramba, de repente uma coisa desperta na gente uma lembrança, ou realmente um acontecimento, algum fato que acontece, e você, né? Como essa coisa da criança, e deixar essa criança que passa por tudo sem prender, sem se apegar às emoções, entendeu?
É porque acho que muitos atores, jovens atores, quando estão começando, eles têm a ideia que para construir um personagem, se ele escolheu que o personagem vai ser tímido, aquele personagem só vai ser tímido. Se aquele personagem tem um Sim, ritmo acelerado, ele só vai ficar acelerado. Né? E a gente tenta mostrar que não, tem as nuances como tem na nossa vida real. Né? Você sim. tem uma característica geral da personalidade, mas tem as variações que a vida vai te impondo, né? E as contradições. O ser humano é um ser cheio de contradições. Então, se o personagem não tiver contradições, se ele mesmo não for contra, ele fica só num plano, fica chapado e fica difícil de você deixar espaço na sua construção das pessoas penetrarem ali, das pessoas terem dúvida, das pessoas, sabe, passearem por aquilo ali com a sua sensibilidade, com o seu pensamento, junto com você, E né? até se identificarem, né? E Se até identificar poderem com se os personagens. identificar. Porque, por exemplo, você faz um personagem, um vilão que seja só mal, 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 você fecha a porta para que as pessoas se identifiquem com você. E isso não é só ruim para o ator ou atriz que constrói, isso é ruim para o público que usufrui. Porque a gente também tem que se sentir um pouco mal na pele de um personagem, ou generoso na pele de outro. Isso é bom. A dramaturgia tem uma função social, né, Sim, sim. importantíssima, que também é essa. O É, mundo se construiu, né, as sociedades se basearam também em cima da construção da dramaturgia, das histórias narradas em que você possa se identificar com aqueles mitos ou com aqueles personagens, né? e Então, se a gente aí, não... quando a Nice expulsou a Genô de casa, todo mundo falava bem feito, bem feito. Aí ela estava num acesso ali de fúria, mas que estava todo mundo torcendo por aquele acesso. Torcendo por ela. Então, assim, é muito bom. Aliás, a Nice, a trajetória da Nice é uma loucura, porque até hoje, porque tem uma coisa assim, a Genu ganhou essa coisa da simpatia, porque ela era essa dona de casa, mãe, essa coisa fofa e maledicente, que todo mundo que conhece alguém ou tá ali naquela coisa. A Anícia tem uma história que, infelizmente, espelha a história de muita gente, né? De muitas mulheres ainda, que é uma coisa inacreditável. A questão do abuso e da violência doméstica, né? Nesse caso, perpetrada pelo marido, e que muitas mulheres ainda passam por isso. Então, a trajetória dela conseguir virar esse jogo e conseguir uma história de sucesso, de felicidade. Nossa, até hoje as pessoas falam assim, tem gente que me fala assim, eu gritei como se estivesse gritando por um gol na final de uma Copa do Mundo. Isso aí, sabe assim, porque ela como se ela se tivesse vingado, sabe? Muitas Sim, mulheres, vingado no bom sentido, né? sim, não, mas Vingado da no sentido de libertação. realizada, né? No bom Eu lembro, sentido. a minha filha assistiu comigo o Segundo Sol, e ela é Uhum. adolescente, e aí quando ela via as cenas, ela falava assim, a mãe, não é possível, por que ela deixa ele falar assim com ela? Porque aí você aproveita, e você vê quando é que você aproveita a questão da novela para você abordar, né, questões sociais e ajudar nessa formação também, né, do jovem, do adolescente. Isso não é legal, Sim. isso não é bom, né? Então o teu papel ali era muito importante para essa conscientização. Não, e teve uma coisa muito curiosa de ver que muitos homens que discordavam da atitude do Agenor, a maioria dos homens, eu tive muita gente que me abordou na rua, homens, que vieram falar assim, isso não está certo. E isso não, e eu fiquei muito, na época, eu fiquei muito mexida por um lado positivo disso, sabe? Falei, que bom que os homens estão se vendo, porque de alguma maneira, quando eles estão pegando nos brios, é porque eles estão identificando esse comportamento, né? Então, assim, a Anice vai ser... sempre falam comigo, pobre do Roberto Bonfim, agora tá... Aquele seu marido ainda sofre as consequências do pobre do personagem do Agenor. Foi Isso é embora, foi sinal que o muito incrível. trabalho foi muito bem feito, né? Porque as pessoas assim Exatamente, falam. exatamente. Vou Ele voltar é aqui na. maravilhoso. Ele é excelente ator. Eu vou voltar aqui na Rosirene, que ela falou que ela está na Bahia, em Teofilândia, a cidade dela. Ela falou que você montou a Confissão de Leontina e ela está estudando esse conto para montar lá na cidade dela, que ela adora a escrita Olha, da Lígia Fagundes Telles. Ela tá, isso.
Curioso ela falar de Leontina, porque eu estou com muita vontade de retomar essa peça. Eu não sei, até eu queria aproveitar esse momento que a gente está confinado, estou até fazendo, eu estou mexendo na minha casa toda para deixar um espaço, tá vendo? Tem uma parede aqui que eu estou deixando toda livre para ter uma espécie de montar uma espécie de palco para transmitir de dentro de casa. E eu quero fazer, a minha estreia vai ser com Leontina. Ai, que Leontina ótimo! A Leontina é um conto narrado em primeira pessoa. É um conto brilhante da Lígia Fagundes Telles, narrado em primeira pessoa. A personagem é uma mulher muito, muito, muito simples, muito humilde, muito pouco culta da cultura formal, que sai, ela acaba várias tragédias familiares, ela sai de uma cidade pequenina e vai morar na capital, e se emprega, inclusive esse conto tem uma curiosidade, ela reescreveu o conto anos depois, a Lígia Fagundes Telles. Então a personagem, ela veio para a cidade, na primeira versão do conto, ela vira uma bailarina de aluguel numa casa de dança, e na segunda versão ela vira uma prostituta, vai para um prostíbulo. O conto foi reescrito e mudou-se um pouco a linguagem e tudo, e aí eu fiz, basicamente, a gente fez uma mescla das duas versões do conto, mas basicamente eu adotei a primeira linguagem, que é uma linguagem até um pouco mais ingênua, mas que é tão bem escrita pela Lígia. Tinha mais poesia, exatamente. E aí essa personagem vai só, enfim, acontecem várias coisas com ela, e afinal dela é bastante... Ela vive um acontecimento trágico, e eu não vou ficar dando spoiler aqui da peça. Leiam o conto, A Confissão de Leontina, e vejam a peça quando a gente estrear aqui, como é o nome da moça que escreveu? Rosirene, quando Rosirene estrear na cidade dela, porque é lindo, é comovente, é humano, é profundo, e a história, a Leontina, ela tem um certo parentesco literário com a Macabea, da Clarice Lispector. Sim, sim. Da Hora da Estrela, né? Muito, estão dizendo que a Leontina, deixa eu ver quem foi que falou, foi Reinaldo, falou que a Leontina é uma versão do Jó feminino. Tem questão do Jó, deve ser o Jó da Bíblia, da paciência. De certa maneira, porque ela está o tempo todo sendo provada, e mesmo assim ela confia nos homens, né? na humanidade, mesmo ela sendo sacaneada o tempo todo. Nesses momentos é tão bom que a gente ainda tem alguém, né, que confie na humanidade, que tem esperança no mundo, né, porque tá realmente difícil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou na TV fazendo participação, não foi com um personagem fixo? Não, eu fiz algumas participações. Na verdade, tenho uma história com a TV maluca, porque eu comecei na televisão como... eu tinha feito alguma coisa antes já. Eu fiz umas pequenas participações, depois não fiz mais nada, porque eu demorei anos para fazer cadastro meu na TV. Inclusive, as minhas primeiras participações, acho que foram no Você Decide, eu fiz sem ter cadastro. Eu não lembro nem quem foi que me levou para lá, como é que chegaram a mim. Aí eu fui fazer cenário na Globo. Eu trabalhei lá por 7 meses, depois saí, voltei, fiquei mais 7 meses na Globo, e nessa época que eu estava lá fazendo cenário, eu fiz meu cadastro na emissora e aí fiz umas participações. Mas eu, antes de fazer, e não é que eu não vou fazer as pessoas desanimar as pessoas com isso, mas eu nunca alimentei muita esperança, ou esperança não é esperança, o desejo de fazer televisão durante muitos anos, eu não alimentava. Eu achava, minha vontade mesmo, sempre foi de ser atriz de teatro, apesar de que quando eu comecei a ter essa vontade, nem teatro eu tinha visto dentro da minha vida. Enfim, mas isso já é uma outra história. Teatro de verdade, dentro de uma sala de espetáculo, com atores profissionais, né? Mas eu tinha muita vontade, então não te alimentava, porque, sei lá, eu achava que eu não ia me encaixar no padrão, não sabia, eu achava que a interpretação era limitadora, sei lá, eu achava um monte de coisa, apesar de admirar atores extraordinários que têm uma trajetória televisiva linda, não é isso. Não tem a ver com os artistas. Uhum. Tinha a ver que eu achava que não era o meu lugar. E também achava, eu vim no interior, nunca teve esse negócio de quem indica, nem que nada. Eu sou fruto do meu trabalho, do meu empenho, da minha dedicação, e ficava achando que a televisão era meio que um clube entre amigos, e achava um monte de coisa.
que não E ia ficava, na chegar até verdade, você. fugindo da TV, correndo para o outro lado. Não alimentava esse desejo. Fiz algumas participações, as últimas, sei lá, algumas foram bem chatas, sabe? Bem chatas. Sabe quando você vai fazer uma participação, você chega lá, não tem figurino para você, porque eu não tenho um corpo É padrão. isso que eu ia te Então, perguntar, porque a participação, ela tem essa coisa assim, você meio que cai de paraquedas numa coisa que está você toda cai de pronta ali, paraquedas. né? E E por até melhor que seja a produção, por melhor que seja, por melhores profissionais ou mais carinhosos e tudo, é difícil mesmo. A novela está andando, de repente precisa que entre uma pessoa, né? Uma pessoa, um recepcionista, não sei onde. Você entra lá, o nego está preocupado com as outras coisas, você entra meio de paraquedas, e eu realmente falei, cara, isso não paga as minhas contas. Isso não está me alimentando artisticamente, então eu vou desistir desse negócio. Aí desisti. Eu, antes de fazer Segundo Sol, eu tinha 2 anos que eu estava negando participação. Por isso que eu estou falando que não é um conselho. Muitas vezes, tem gente que faz participações repetidamente, que isso é um ganha-pão, e que é justo, é um trabalho digno. Eu não estou desvalorizando a função, porque é importantíssimo. Uma novela sem participação, uma série sem participação, não acontece. Precisa daqueles atores e atrizes que façam pequenas participações. Como precisa da figuração, que no exterior é chamado de extra, né? Que até acho mais sim, simpático, não? Porque você não está lá figurativamente, você é um elenco extra, né? Para aquele sim. determinado, para aquela determinada função. Então, eu acho super legítimo. Mas para mim, para as minhas ambições artísticas e para o meu movimento de trabalho, que sempre fiz muito teatro, um atrás do outro, uma peça atrás da outra, sempre que vinha uma participação, transtornava um pouco. Parecia que para aquele dedo que você passa em caminho de formiga, ficava assim, porque eu tinha que ajeitar o horário, às vezes tinha que arrumar alguém que me substituísse, então sempre foi. Aí eu falei, cara, quer saber? Se algum dia eu for fazer alguma coisa na televisão, então que seja uma coisa que efetivamente precise de mim especificamente, sabe? E aí estava nessa história até que surgiu o convite para o Segundo Sol. E aí a minha história mudou nesse sentido, porque primeiro eu descobri que é uma delícia fazer televisão, que é simplesmente maravilhoso fazer TV. Quando você pega um bom personagem, quando tem uma boa equipe, quando você tem um bom texto, uma boa direção, rapaz, é uma delícia, assim. Eu em Segundo Sol brincava que parecia que eu estava com a minha lancheirinha indo para o jardim de infância, assim. Divertido. E quando você já pegou todo o jogo, né? Como é que funciona todo o mecanismo ali da história, é mais fácil ainda, né? Vai Eu seguindo. ainda não peguei todo o jogo, não. Tem muito que Ah! aprender. Ainda bem, não tem sim. Não, Tem a coisas gente que às sempre vezes tem que você se aprender. afoba, sabe? Às vezes você se afoba, tem coisas que podem ser feitas que eu olho e falo, caramba, se eu tivesse tido um pouco mais de calma, ou se eu tivesse, entendeu? Porque é como você faz escolhas. E quanto mais experiência você tem, maior a probabilidade de você fazer melhores escolhas. Né? Ah, Nato Ó, fez comigo o Segundo Sol. O Nato fez Segundo Sol, ele foi meu aluno também, o Nato. Ah, olha só! Ele fez E comigo o Segundo Sol. Beijão. a Virgínia deixou um beijo que ela precisou sair da live. Virgínia Rosa deixou um Ah, beijo pra beijo, gente, querido. precisa sair. E a mãe do Lucas, aquele meu aluno, ela entrou aqui e mandou um beijo pra atriz preferida dela. Ah, beijo, mãe do Lucas. E é muito legal a gente ver assim, como as pessoas elas vão valorizando, né, o trabalho do artista, principalmente nesse momento agora que está todo mundo em casa e a gente está Sim, precisando assistir coisas feitas por artistas, né? E aí sim. é importante ter esse referencial. Nossa, gosto da Kelsey, que é uma excelente atriz. Gosto do Isaac, que é um excelente. Isaac é meu Isaac da hora, que também fez Éramos Seis. Sim, maravilhoso. Fez comigo lá, Isaac, éramos 6, maravilhoso. Isaac é meu colega, dá aula junto comigo na Estácia. Ah, que delícia. Então a gente vê assim como que o trabalho, né, de vocês que estão à frente das câmeras, né? Porque por trás a gente sabe que Beijo também tem na um monte Nil, de beijo na... gente. Desculpa. É. Nada. Beijo pra Nil. Ai, hoje eu consigo ver. Desculpa, te interrompi. Perdão, Carla. Imagina, pode ler à vontade. Aproveita que o Reinaldo tá pedindo para perguntar se você está cuidando da letra da sorte, da sua letra da sorte. Tô super bem cuidando. Ah, estou super bem cuidando. Se eu estivesse aqui do meu lado, eu até mostrava. Esse é um rapaz de São Paulo, que ele é artista plástico, artesão, e ele fez pra gente, na época da temporada de Tom na Fazenda, ele pega
a letra do primeiro nome da pessoa, né, do ator e da atriz, e ele fez uma montagem com fotos da peça, coisa mais cuidadosa e linda, né? Mas desculpa, te interrompi, Carlinha. Não, obrigada, Reinaldo. Essa questão mesmo a gente sabe que por trás das câmeras tem muita gente trabalhando, né, nos bastidores, que é para tudo funcionar, mas vocês que estão ali na frente é que estão mandando o recado para todo mundo. Então a responsabilidade é muito grande, né? Até quando você se desliga do personagem, ainda tem gente que cobra uma determinada postura, né? Sim, eu acho que você fez, a gente não falou da primeira coisa, que foi a questão das pessoas estarem valorizando, entendendo a importância da arte nesse momento. É porque às vezes assim, as pessoas não sabem, as pessoas em geral, e você, é normal, se você não, por exemplo, você quer ver uma coisa que às vezes me incomoda, se eu vou consumir algum tipo de serviço e a pessoa me trata como se eu tivesse que entender o funcionamento da coisa, quando na verdade eu não faço aquilo. Então você não pode cobrar também do público que ele entenda como funciona, quantas pessoas são necessárias para criar um determinado produto, né? Uhum. E a gente, tudo, quando a pessoa escuta uma música, quando a pessoa vê uma novela, quando a pessoa lê um livro, é muita gente envolvida nesse processo. E agora, como você disse, na quarentena, o público em geral, mesmo que não saiba como funciona o mecanismo, está vendo o quanto é importante. Você imagina a gente passando essa quarentena sem poder escutar música, ler livro, ver nada. Imagina. Então, assim, se a arte tem uma das funções assim, primordiais, é justamente fazer com que não nos tornemos como é que se diz, uma função civilizatória. Né? O ser humano, a arte existe porque o real, o concreto não basta. O ser humano precisa se expressar e precisa se comunicar na sutileza, precisa se comunicar na sensibilidade, porque senão a gente não existe como civilização, né? E eu acho que depois chegou a sua pergunta, assim, quando a gente está, né, a nossa imagem, aliás, isso eu percebi muito no Segundo Sol, a arte salva, quem disse isso é totalmente a arte salva, a arte movimenta, a arte provoca. Te amo, Gustavo! A arte provoca, a arte impulsiona, a arte relativiza, a arte critica, a arte salva, a arte comove, a arte está em, assim, tá em tudo. Ela em tudo. Ela é sair do lugar comum, né? Exatamente, e te faz repensar as tuas questões, né? Te faz repensar a conduta, né, do ser humano. Assim, eu acho que, enfim, eu acho que todos nós aqui concordamos que sem arte, né, o ser humano não sobreviveria. Não haveria sobrevivência possível. Uma das coisas que mais tem se falado agora nessa quarentena, não só da questão da manutenção da nossa saúde física, como da nossa saúde emocional. Né? Então, e a arte está aí prejudicada no momento, né? Mas para nos ajudar a passar por esse momento tão difícil, tão crítico, de uma forma mais possível, né? Uma forma mais possível. E quando você está num produto, por exemplo, a novela das 9, eu vi muito isso no Segundo Sol. É a gente que está lá. Então você, de alguma maneira, você, artista, se torna responsável por aquilo que você está dizendo. Então o texto não é você que escreve, o figurino não é você que escolhe, o cenário não é você que cria, a cena não é você que dirige, mas as pessoas se reportam a você. E aí, quando você, artista, cidadão, se coloca, ou politicamente, ou, né, socialmente, o telespectador fica imaginando que você está se colocando como aquela figura a quem ele deposita aquele monte de coisas, e não é. Quando você se coloca como cidadão. É claro que você tem uma figura pública, e como cidadão você não só tem direito à tua opinião, como você tem dever de se né? expressar. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, inclusive aqui na nossa cidadania, que é o nosso engajamento. Eu não estou falando de política partidária, estou falando do nosso engajamento nas questões social, políticas, sociais, né? Porque senão chega uma hora que a gente não sabe nem para onde né, a gente está indo. Então, eu acho que nós artistas temos apanhado muito, né, já há algum tempo,
apanhado muito, como se nós fôssemos responsáveis como, né? Enfim, todos eu acho que sabem o que eu estou falando, e eu espero que esse momento de quarentena as pessoas percebam e resgatem a importância da nossa função social. Quando a gente fala em investimento na cultura, a gente está falando, não é que o artista vai mamar nas tetas e embolsar um dinheiro, a gente está falando em investimento na sociedade. Cada peça que é investida, que tem um projeto patrocinando, né, que tem um edital, um incentivo, essa peça ela é levada a um público. E eu fiz espetáculos em comunidades, em cidades, em lugares que jamais teriam acesso ao teatro se não tivesse um projeto, um edital que possibilitasse aquilo. Então a gente... E esses patrocínios, eles financiam não só o artista especificamente, como costureiras, bilheteiros, cenógrafos, iluminadores, contra-regras, projetos gráficos, gráficas, movimenta toda uma cadeia de coisas que funcionam ao lado dos espaços culturais. Então, assim, movimenta uma... Né? Gera emprego e gera renda. Cada real aplicado no financiamento de algum produto, ele gera quase dobra o seu incentivo. Estou falando isso tudo porque muitas vezes ainda tem uma ideia errônea, né, de que isso não seja importante. Enfim, parece que eu estou legislando em causa própria, mas não estou. Eu estou falando, eu não estou porque, felizmente, eu vivo do meu próprio trabalho, né? Então, assim, trabalho há anos, eu não sei quanto, eu tive pouquíssimas peças que eu trabalhei na minha vida que tiveram incentivo. Entendeu? Não diga que eu tenho vivido bem e com conforto, porque a vida de um ator, de uma atriz de teatro. A vida de nós artistas de teatro não é mole, não, entendeu? Não, a gente briga que só falta agora o glamour, porque a relação a gente já tem muita. A relação, olha, mesmo na televisão, vou te dizer, às vezes mesmo na TV, cara, é relação. Claro que tem as pessoas, né? Tem os reais abastados, e tudo bem também, como tem, entendeu? Tudo bem, vamos torcer para o sucesso das pessoas, né? Vamos ser felizes com o sucesso do outro também, não é não? Que todo mundo tenha trabalho, né? Agora vamos falar da sua passagem pelo cinema também. Você também fez cinema e fez aquele filme da Glória Pires, não foi? Flores Raras, é isso? Então, essa é uma história doida, porque eu fiz o filme, o Flores Raras, eu fiz um longa-metragem mesmo, né? Que foi o Maria do Caritó. Sim, que era da Lília Cabral, né? E que te deu um prêmio, não foi? Me deu um prêmio, me deu um prêmio de coadjuvante. E que foi que eu fiquei tão feliz, meu primeiro filme, ganhei um prêmio, achei isso de uma alegria, uma coisa extraordinária. E trabalhar com a Lília Cabral, e que o João Paulo Jabuco dirigiu, com um elenco maravilhoso, o Gustavo Itaí, que é meu companheiro de cena de Tô na Fazenda, foi meu companheiro no filme, Juliana Carneiro da Cunha, Leopoldo Pacheco, uma galera, enfim, só gente fera. Só gente da melhor qualidade, sabe? Humana e artística, assim. A gente foi muito feliz no encontro de Maria do Caritó também. O queridíssimo Fernando, que ficou muito meu amigo, enfim. Aí a gente fez, e antes eu tinha feito participação em 2 filmes, eu acho. Um deles foi o Flores Raras. Que eu era uma participação, uma figuração mesmo, assim. Eu fazia a mãe que entregava a criança para a personagem da Glória Pires, para a Lota, né? Que a Lota pegava para adotar. Uma mãe cheia de muitos filhos. Então era uma coisa que eu não tinha nem microfone, nem me microfonaram, porque eu não tinha texto, não tinha nada. A personagem era uma fala, era assim, a atriz... a mãe, né, a personagem, para enquanto a criança é levada e olha com um olhar estoico. Eu tive que ir para o dicionário para lembrar o que eu queria dizer. E aí cheguei 6 horas da manhã, um pouco depois eu conheci o Bruno Barreto. E o Bruno Barreto olhou para mim e foi com a minha cara. Isso é ótimo. Aí quando eu comecei a fazer a cena, ele gostou do que eu propus. E é muito doido, porque eu tinha ido para o set aquele dia, falando assim, gente, cinema dizem que você não faz nada. Então eu vou experimentar fazer nada. Juro por Deus, era um desafio. E aí, resumo da ópera. Ele gostou muito e aí ele me deu um close.
Que no cinema isso é ouro, né? Ele me deu um Nossa, porque close. cinema ele só corta as suas cenas. Quando eu podia estar lá no fundo, ninguém nem percebia que eu tinha feito o filme. E aí ele me deu um close. E a história desse close é maravilhosa, porque além de ter me colocado no filme, o close era a personagem da Glória Pires ia embora carregando meu filho, né, a minha filha. E eu parada, em cima assim, olhava meu filho indo embora. E aí, qualquer pessoa no set, qualquer um morrinho, assim, tinha que subir e descer morrinho. Qualquer pessoa no set poderia pegar a criança e sair subindo e descendo morro. A gente gravou uns 4 ou 5 takes pro Bruno ficar feliz com o take. Quem foi que subiu e desceu morrinho para me dar ponto de vista? Glória Pires. Glória Pires. Glória Eu não conhecia a Glória Pires, eu não conhecia. Aí eu cheguei no final, eu falei, Glória, eu quero te agradecer muito e te dizer que você é admirável, como que uma atriz, porque não só porque isso é importante as pessoas saberem também, não é só pelo nome que ela tem, é pela quantidade de trabalho e pela exigência. Quando você faz uma protagonista, é uma exigência bizarra. Para você ser uma pessoa legal num set, sendo a protagonista de um trabalho, você tem que ser uma pessoa extraordinária, porque é muito trabalho. E aí eu fui agradecer, ela falou, que é isso? Nós estamos juntas, somos colegas, imagina. E aí, anos depois, eu vim a encontrar com a Glória Pires no Éramos Seis, eu passei aí veio fazer Éramos Seis, aí você relembrou a ela essa história? Não, a gente já tinha, na verdade, a gente já tinha se encontrado antes, porque ela foi me assistir no teatro. Ela foi assistir uma peça que eu fazia, o Rio Diversidade. E ela ficou no final, essa história é engraçada também, porque ela ficou no final, falou com todos os atores, tirou foto, ela adorou a peça e veio falar com a gente. E aí, quando ela veio falar comigo, me dar os parabéns, não sei o quê, eu virei para ela e falei, Glória, você não vai se lembrar de mim? Mas ela falou, como que eu não me lembro de você? Eu me lembro de você. Aí eu falei, da onde? Eu duvidei. Foi testar a Glória Pires. Da onde? Ela falou, do Flores Raras. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E aí, ali, a gente se entendeu, né? Eu tenho um problema, eu sou espontânea demais, às vezes. Ai, mas isso é ótimo, isso é que te torna assim tão querida. Tanta gente dizendo que não tem como não gostar de você, que é muito bacana isso. Que delícia, gente. Estou só controlando o nosso tempo, que daqui a pouco vai, tá bom, para não cair assim, desmontar. Gente, eu queria que você falasse o que você, na sua visão de atriz, considera essencial para um ator que está em formação. Estudar. Estudar, quero dizer, ler, ler, ler e ler. Assistir, 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 assistir. Escutar, 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 escutar. A gente tem que trabalhar, ensaiar, 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 ensaiar. Porque a gente precisa desenvolver repertório. A gente precisa experimentar as nossas ideias. A gente precisa ver grandes mestres trabalhando. A gente precisa ampliar a nossa visão do mundo, porque um artista, ele por obrigação profissional, ele tem que ter o olhar livre de preconceitos, ele tem que ter o olhar alimentado por arte. Então, assim, tudo que te alimentar, seja uma exposição, seja... Hoje a gente não pode sair de casa, mas tudo que você te alimentar, assistir filme, ouvir música, ler livro, ver exposições de arte, e se experimentar, e se colocar como experimento, se colocar em movimento. Assim, acho que tem, porque eu vejo gente, eu encontrei alguns artistas assim, que não conhecem nem a nossa história, e isso, saiba da nossa história, sabe quem veio antes de nós, conheça os nossos atores, nossas atrizes, nossos diretores, vejam a trajetória deles, aquilo que às vezes as pessoas acham que é muito novo, ai meu Deus, será que isso... Muitas pessoas já passaram por essas situações, muitas pessoas já pisaram os palcos que vocês pisam, já gravaram em estúdios que vocês... Então, tem toda uma história aí também para a gente conhecer, sabe? E qual é o melhor de ser atriz? É muita coisa boa. Eu gosto muito desse negócio que eu faço. E isso, eu acho que a melhor coisa é a possibilidade que você tem de olhar o mundo com vários olhos. Assim, sabe? Eu acho que isso cria na gente
uma empatia, sabe? Um amor pelo humano, pela humanidade, por ser humano. E as pessoas com quem a gente convive, né? A possibilidade realmente são uma... A gente convive e conhece muita gente incrível sendo atriz. E pode viver tantas vidas diferentes, né? Que não seja Tantas só vidas nossa. diferentes. Experimentar, você pode ser um pouco má ou muito má, você pode ser muito boa, você pode ser triste, você pode ser alegre, você pode fazer coisas absurdas, pode ser louca, pode ser... É muito bom, isso traz pra gente muita... E abre, né? Abre o olhar sobre o mundo, né? Ai, Te faz ser uma mais delícia. tolerante. Ah, é uma delícia, é uma delícia. Aqui a Renata está dizendo que admira muito vocês, artistas, do conhecimento, a sensibilidade, vocês nos trazem... Ih, não entendi. Eu admiro muito vocês, artistas, do conhecimento à sensibilidade. Vocês nos trazem conhecimento. Você conhece? Muito obrigada, muito obrigada. Agora, só para encerrar aqui, faltam 5 minutos, dá tempo de eu fazer a última perguntinha aqui. Tem algum personagem guardado no lugar especial? Assim, esse aqui foi o personagem. Eu tenho muitos. Eu, em geral, me apaixono pelo que eu faço. De verdade. Eu acho que eu me apaixono. A Leontina, por exemplo, é uma. Tem a personagem de um espetáculo que eu fiz chamado Meu Caro Amigo, que foi a Norma, que algumas pessoas que passaram por aqui assistiram. Que eu fiz durante 5 anos, essa peça está guardada no meu coração. A Ágata, do Tô na Fazenda. Gente, a Nena, do Rasga Coração, que foi uma personagem importantíssima para mim. E essas 3 últimas, a gente falou do audiovisual, que foram a Nícia, a Genu e a Fininha, do Marido Caritó. Eu me apaixono por todas, eu me apaixono. Igual mãe que não consegue, que não pode dizer que tem um filho preferido, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho isso. Eu sou facinha de me apaixonar. E de fazer a gente se apaixonar por você também, pelo seu trabalho, pelas suas personagens. Eu quero te agradecer muito. Primeiro, porque a gente não se conhece pessoalmente, você foi super gentil respondendo o meu contato e topando participar aqui com a gente. Eu realmente fiquei muito feliz, muito honrada. Os meninos ficaram doidos quando eu falei para eles que você vinha conversar com a gente. Ai, que delícia, que delícia. Eu quero te agradecer. O dia que a gente puder presencialmente, eu vou ficar muito feliz de conhecer a sua turma, de poder falar. Eu gosto muito, adoro conversar com estudantes de teatro, adoro. Com jovens atores e atrizes, adoro. Ai, a gente obrigada a todo mundo que está aqui. Até minha prima está aqui, que delícia. Olha, Carla, eu quero te agradecer o convite muito, viu? Incêndios, claro, eu não falei de incêndios, da minha Sauda. O personagem que eu amo. E ficou pena que não dá tempo de contar essa história. Ficamos 3 anos. Olha, Carla, eu quero te agradecer muito o convite. Você é muito simpática, você é muito educada também, você foi muito gentil. Foi uma delícia fazer essa live. Muito obrigada. O Lucas falou que para vocês sim que a gente faz um bolinho com chá para você na faculdade. Opa! Olha, promessa tem que cumprir, hein? Promessa tem que cumprir. Muito obrigada a vocês aí que passaram, que assistiram. Eu vou deixar a live salva lá no IGTV. E a gente vai se falando, vai se encontrando por aí. Isso aí, obrigada. Beijo a todo mundo que estava aqui. Um beijo imenso. Fica com Deus. Tchau. Você também. Se cuida. Nós. Tchau.